Fala, meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Dando uma continuadinha um pouco no vídeo de ontem, falando ali sobre a respeito da questão do movimento exclusivista. Toda vez que alguém fala que a salvação está só em tal lugar, ela está tirando o Cristo da reta. Sabemos que tem que congregar. Não existe ovelha que não anda em rebanho. Congregação é o corpo de Cristo. É assim que forma a igreja, constituída por pessoas. Correto? Tem duas situações que a pessoa precisa tomar um certo cuidado. O primeiro é falar que a salvação está só em tal lugar, né? Ou tal em placa, ou etc. Que diz que ali é a única que contém toda a verdade bíblica. Você pode escrever isso aqui que eu estou falando e guardar bem. Toda vez que uma instituição diz que ali é a única verdadeira, você pode observar que é a que mais anda errado pelas escrituras. Primeiro, a verdade está nas escrituras. A verdade é Cristo, não na placa. O segundo cuidado que a pessoa tem que tomar, é dela não acabar virando um religioso. Falar, ali é a única instituição que prega sobre a verdade. Não, existem outras. Tem outras por aí que pregam a verdade também. Então a pessoa tem que tomar esses tipos de dois cuidados aí. Eu vou falar a respeito da instituição a qual eu frequento. Eu não julgo ela ser a única verdadeira, não, porque é constituída por pessoas. Você tem que olhar para Cristo e fazer sua parte. Sabe por quê? Senão começa esse negócio de colocar a salvação só na placa. Eu vou até ironizar aqui um negócio aqui, é brincadeira, mas é uma verdade absoluta. É capaz de no dia do arrebatamento Jesus arrebatar a placa embora as pessoas ficarem para trás. Porque se a salvação está só em tal lugar. E outra coisa, né? A pessoa que fala que a salvação está só em tal lugar, primeiro, não conhece as escrituras. Já começa por aí. Eu vou apertar um pouquinho aqui, mas é pelo próprio bem. Por quê? Porque antes da instituição nascer, a salvação já existia. Pergunta como é que os heróis da fé se salvou. Nem existia igreja ainda. A primeira vez que você vê a palavra igreja aparecer, está no Novo Testamento. A igreja começou com uma reunião de 120 pessoas, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu ali e selou as pessoas. A igreja começou lá. Entenda isso aqui, de Gênesis a Malaquias, Deus tratou exclusivamente com povos israelitas. Então você vê que basicamente 80% das profecias aponta para os judeus, 20% para a igreja. A barreira que separava judeus, gentios, gregos foi rompida. Então todo mundo que abraçar Cristo, seja judeu, seja grego, seja israelita, seja árabe, seja muçulmano, seja o que for, todos que abraçar Cristo Jesus passam a ser filho de Deus em Cristo Jesus. Então a barreira ali foi rompida. Agora Deus está tratando com a humanidade através de Jesus Cristo. Então todos que aceitam Jesus se tornam filhos. Uma parte dos judeus reconheceram que Messias veio, a outra parte não. Está observando? Então você vê que a salvação já existia. Era através da fé. A fé é uma consequência das obras. Você não faz as obras para ser salvo. Eu cansei de falar isso aí lá no grupo, né? Você faz as obras porque você foi salvo e não o contrário. A fé é uma consequência daquilo que você faz. Não existe uma pessoa que tem fé e não fazer nada. Alguma coisa está errada aí. Ou a pessoa está num processo, né, que Deus está trabalhando na vida dela,
Isso varia de pessoa para pessoa, vai depender de quanta pessoa se renuncia para o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dela. E outra coisa, só é possível fazer as coisas através do Espírito Santo, porque tem pessoas que fazem as coisas pelo esforço bruto próprio, que pode acontecer o fato dela não ter Jesus na vida dela, ou ela não está em Jesus. Uma é não entrar na graça e a outra é cair. Eu vou explicar isso aí num outro vídeo depois, sabe? Eu quero dar a conclusão no primeiro vídeo lá que eu comecei. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Poxa, eu congrego numa instituição boa. Eu posso recomendar para a pessoa? Posso. Mas nunca obrigar a querer pregar a salvação para outras pessoas que fazem parte de outras instituições, achando que só ali está certo, as outras está tudo errado. Não é assim que funciona. A não ser que a pessoa esteja num movimento exclusivista, numa seita religiosa. Aí sim, aí a recomendação é para que a pessoa venha deixar esse lugar e procurar outra instituição, sem ficar querendo arrancar a pessoa de outro lugar e levar para outro canto. Deus não trabalha assim dessa forma. Eu posso fazer um convite para a pessoa, não obrigá-la a ir para lá. Não é assim que Deus trabalha. Primeiro a pessoa tem que ser voluntária, já começa por aí. E Deus tem que trabalhar no coração dela, não é pela força nem pela violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Você vê a diferença? Como é que a pregação muda, né? Toda vez que você vê um pregador falando assim: ah, se você sair daqui, o diabo vai arrastar você para o inferno, você vai ser excluída. Isso não é pregação de cristão, não. Se a pessoa quer sair dali de tal instituição, deixa a pessoa sair livre, não ficar colocando terror psicológico. Não é assim que Deus trabalha. Primeiro, Deus não obriga ninguém a congregar em lugar nenhum, já começa por aí. Você já começa a observar o tipo de ensinamento, por aí. Deus quer que as pessoas sejam voluntárias na obra dele, não forçadas. Não é assim que funciona. Deus não vai chegar arrombando a porta, não. Deus não trabalha dessa forma, o Espírito Santo não trabalha assim não. Se não for por amor, pela violência, não vai ser. Tá observando, né? Faço parte de uma boa instituição, sim, já fui visitar outras, muito boas também. Por quê? Porque tem que ser pregado só Cristo e as Escrituras. Tem alguns lugares que tem algumas revistinhas, tem alguma coisa, mas a Bíblia, as Escrituras Sagradas é a palavra final, irmão. Acabou. Não adianta querer colocar livros de igualdade com a Bíblia, não funciona assim. O cânon sagrado já está selado, acabou. Passou disso aí a procedência maligna. Eu falei isso aí lá no vídeo ontem. Não tem jeito. Lembra dos 4 pilares que eu citei? Deus, Jesus, Espírito Santo e as Escrituras? Passou disso aí, acabou. Já estão pregando outra coisa que não tem nada a ver. Então tem que tomar cuidado para não virar um religioso. Ver sempre defeito nas pessoas, pecado em tudo, pecado em todos. Quer ver? Olha a diferença entre pregar condenação e pregar avisando sobre a condenação. Olha a diferença. Você vai para o inferno se você não fizer tal coisa, você vai fazer isso, aquilo vai acabar no inferno e tal, etc. Pregação de condenação. Olha como é que as coisas mudam. Você deve tomar cuidado com o inferno, que Deus não quer ver você ver lá. Deve tomar cuidado para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, para você não estar fazendo as coisas contra. Toma cuidado com o inferno, que lá não foi lugar preparado para você. Acha Jesus pregando condenação? Não encontrou, né? Mas você encontrou Jesus pregando, avisando do inferno? Ah, você achou, não achou? Viu que diferença? Se você pregar um Deus carrasco, as pessoas vão falar: eu vou seguir esse Deus nada. Tá observando, né? E outra, você sabia que Deus não lança ninguém no inferno? Ah, que isso, Luiz, tá pregando heresia? Não. É o homem que vai pro inferno sozinho com as atitudes dele. E Deus tenta avisar. Percebeu a diferença? Vou já aproveitar para engatar mais uma. Se a instituição que a pessoa está congregando só fala em demônios e libertação, aonde fica a sã doutrina das Escrituras?
Onde que fica a palavra de arrependimento, avisando sobre a questão de tomar certo cuidado com vestimenta, com as roupas que se veste, estando fora da instituição. Lógico que a pessoa tem que usar o bom senso, né? Poxa, eu vou trabalhar numa empresa, né? Eu vou usar uma roupa apropriada para tal função específica. Nossa, que diferença, né? Você já começa a observar por aí. Senão começa a ser uma pessoa legalista. Aí tem pessoas que vai falar assim, nossa, ele está querendo desconstruir o evangelho. Não. Nós estamos num outro século, uma outra era. A pessoa tem que se atentar ao seguinte, poxa, eu vou me vestir com tal roupa para qual finalidade? É para chamar a atenção das pessoas? Se a intenção for essa, Deus não está no meio. Ah, vou me arrumar de uma forma adequada para não chamar a atenção de ninguém, para ser uma pessoa simples. Opa! Sintomas característicos de uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Senão começa a pregar uma religiosidade pesada em cima das pessoas. Será que Deus trabalha assim dessa forma? Eu vou citar um exemplo. Vamos supor que a mulher vai trabalhar como eletricista. Ela vai ter que subir no poste, não vai? Não tem uma roupa adequada para trabalhar ali naquele ambiente? Ela, claro que tem. Saber usar a consciência. Vê como é que as coisas é simples para entender? E aí? Tem outros países por aí que os homens usam saia. E por incrível que pareça, tem igrejas lá. O evangelho ele vai entrar na sociedade, a cultura permanece, mas o que era feito de errado, tipo matança, idolatria, roubo, fornicação, prostituição, essas coisas saem. Mas a cultura do ambiente continua a mesma. É porque quando a pessoa não estuda a cultura do lugar, ela começa a virar um religioso. Aí tá vendo? É aí que tem que tomar cuidado para não virar um religioso. Tem que tomar cuidado nesse ponto aí. Porque senão você tá fazendo parte de uma instituição boa, mas. E aí? Vai querer sair condenando todo mundo? Não, é assim que funciona, meu irmão. Vai devagar, pô. Tá dando pra entender, né? Porque senão a pessoa ela faz da instituição onde ela tá, acaba virando uma seita exclusivista. Só ali tá certo, o resto tá tudo errado. E Deus não trabalha assim. Por isso que eu falo, esse negócio de ficar abrindo instituição para fazer um negocinho diferente, é nesse coisinha de fazer um negócio diferente que tá criando um movimento exclusivista. Aqui o único que tá certo, a salvação tá só aqui. E agora? Fica um Jesus dividido em cada instituição, é isso, né? Tem um Jesus em tal lugar, tem um Jesus em tal outro canto, tem um Jesus lá em outro canto. Por acaso está Cristo dividido? E agora? Como é que vai morar no céu? Então quer dizer que vai vir um Jesus buscar cada instituição, é isso, né? É porque dá para entender isso. Dá para se perceber isso. Toda instituição que se acha dona da verdade é a que mais anda errado. Pode observar para você ver. Por quê? Porque estão se declarando que eles são santos demais. Lembra que eu falei ontem no vídeo aí? Santidade você não expõe para ninguém. Não, é uma coisa que você vive particular entre você e Deus. A não ser que você cometeu alguma coisa errada ali, precisa conversar, precisa se abrir com alguém, aí você deve procurar a liderança da igreja. Falar, gente, eu acabei fazendo tal besteira, aconteceu isso e isso. Peça a Deus para te direcionar para a pessoa certa. Porque se pegar uma pessoa errada, as pessoas às vezes estão sem equilíbrio ali, de não saber tratar a outra pessoa bem. Ao invés de ela ajudar a pessoa, ela acaba matando a outra espiritualmente. Então não deve tomar um certo tipo de cuidado aí. Tá observando aí, né?
Então tem que tomar um cuidado extremo para você não virar um religioso e não virar um exclusivista ao mesmo tempo. Porque o evangelho, ele é inclusivo, ele não é exclusivo. Não, quer ver? Vamos pegar Jesus aí. Jesus não andou com todo tipo de pecador? Andou, não andou? Claro que andou. Porque ele veio para resgatar os que estavam doentes, não veio? Ele foi inclusivo, não foi exclusivo. Ele era exclusivo para Deus, não exclusivo para as pessoas. O que você não pode... olha só isso aqui que eu vou falar, é interessante. O tipo de cuidado que você deve tomar é para você não deixar a pessoa te influenciar. É você fazer o contrário, é você influenciar a pessoa, não deixar ela te influenciar. Nossa, que diferença, né? Tá vendo? Foi assim que Jesus trabalhou na humanidade. Jesus andou com todo mundo tipo de gente. Você viu, encontrou Jesus pecando? Não acho, né? Não encontrou. Somos pessoas. As pessoas se relacionam, irmão. Ninguém vive isolado, nunca vi isso. Você vai evangelizar de que jeito? Se você vive isolado, tá alguma coisa errada aí, né? O evangelho, ele é inclusivo. Você é exclusivo para Deus, não para a sociedade. Agora, se a pessoa for ter a capacidade de querer te influenciar, aí Deus vai te avisar antes. Você vai falar, ó, Deus não quer que você ande com tal pessoa, Deus quer que você se afaste de tal pessoa. Nossa, não tem mistério para entender as coisas, gente. Então tem que tomar um cuidado extremo. E outra, né? As coisas que você faz, fica entre você e Deus. Você não precisa sair por aí expondo nada pra ninguém. E outra, né? Tomar cuidado de querer ser mais santo do que o outro. Ah, porque eu faço tal coisa, o outro não faz, ele vai pro inferno. Isso é pregação de cristão? Quer ver como é que as coisas mudam? Falar, eu faço tal coisa. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar a tal pessoa a fazer a mesma coisa também. Nossa, que diferença, né? Vê como é que as coisas mudam, né? Tem que ter visão espiritual, irmão. E as heresias hoje tá escancarada aí hoje. Tá, o negócio tá feia a coisa hoje. As heresias, distorções, acréscimos. Vixe, meu negócio disparou, amigão. Se já no tempo do apóstolo Paulo já estava difícil, imagina nos dias de hoje. O negócio ficou feio. Seita é toda aquela que acrescenta alguma coisa ao evangelho, ou distorce o que está dentro. Quando não acrescenta, distorce. Quando não dá para acrescentar, escreve um livro para acompanhar. Aí que começam os problemas. E outra, né? Instituição que só fala muito em dinheiro. Irmãozinho, eu te recomendo você procurar uma que prega essa doutrina das escrituras. Uma que só fala em demônio, só fala em dinheiro e só tem profecia. A sã doutrina fica onde? Onde é que fica a palavra de conserto? E aí? Onde é que fica o evangelho? Onde é que fica o fruto? É porque a sã doutrina, ela coça o ouvido mesmo para a pessoa se renunciar, meu. E renúncia dói, cara. Se a pessoa quer renúncia é fácil, é? É assim não, pô. Renúncia é todo dia, não é um dia só. É aí que essa doutrina coça o ouvido. Se o lugar que você congrega não prega perdão, amor, reconciliação, não prega sã doutrina, não faz um sermão expositivo, e Deus vai usar, meu. Porque o dono dos dons é Ele, a palavra é dele. E Deus vai trabalhar de acordo com a vontade dele, não com a minha vontade. Não é assim que funciona. Aceitei Jesus, agora vou fazer minha vontade.
Tem nem lógica isso aí. Tem que ter essa doutrina. Um tem salmo, tem profecia, outro tem doutrina. Culto de ensino. Tem que ter tudo isso aí. Se não tiver isso aí, amigão, procurar outra. E outra, né? Procurar outra tomando um certo cuidado, né? Você não pode ficar só dependendo da instituição para você aprender as coisas de Deus. Você tem que aprender por conta própria, mano. A Escritura está aí para isso. O Espírito Santo de Deus está aí para isso também. O nosso maior professor é Ele. Não tem outro professor melhor do que esse. E aprender as coisas boas, você vai aprender onde? Estando do lado de pessoas que estão perto de Deus. Você não aprende nada não, meu. E outra, né? Deve-se analisar as doutrinas principais das Escrituras, né? Tomar cuidado aí pra não receber outro tipo de pregação aí. Vou citar um exemplo, né? Tem uns camaradas na internet aí que fala aí que tem anjos vigiando pó de gente morto. Isso aí não tá na Bíblia não, mano. Esse lugar aí não é bíblico não, hein? Que só um profeta tem a capacidade de dar uma informação que não está na Bíblia e pode fazer porque é um profeta. Não, o cano sagrado já está fechado. Se trouxe alguma coisa diferente fora do Evangelho, já é anátema. Amaldiçoa isso aí, joga fora e vai embora, mano. Vira as costas pra isso aí imediatamente. Assim como existem instituições... Oh Deus, obrigado. Assim como existem instituições boas, assim existem as instituições falsas. E agora, sobre a questão de pessoas falsas, tem em todos os lugares, mano. Todas as instituições. Mas que tem aquelas que ensinam tudo errado, infelizmente é um triste fato da realidade, né? Mas nem. Então deve tomar um cuidado aí. Pedir a Deus, né, discernimento. Você quer ver a pregação que fala mais? Sabe qual que é a pregação que fala mais? Não é pregar. Não. Pregar é fácil demais. Mas olha o comportamento. Pega um personagem bíblico aí, tá passando em frente à casa sulamita. Ele falou que ele era homem de Deus? Não, a pessoa só de bater o olho pra ele viu. Falou, veja que esse é um servo de Deus. Vai passando aí, tá vendo? Ele precisou falar alguma coisa? Não. Não precisou falar absolutamente nada. A pessoa, quando é diferente, olha pra você, bate e vê o brilho do Espírito Santo na sua vida, sem você falar absolutamente um mar. Amigão. Não tá Pedro lá no meio, lá, quando vai negar Jesus? Tá no meio dos escarnecedores lá? Fala, tua fala te denuncia. Você fala como um deles. Ele não falou nada, hein? Como é que as pessoas sabiam, né? É porque num ambiente que você chega, tudo fica diferente, vai falar aí. Isso aí é diferente. Que coisa, né? Você vê como é que as coisas mudam? Então tem que tomar cuidado aí pra não virar um religioso, não virar um exclusivista, achar que só a sua instituição tá certa, as outras tá tudo errado. Olha só, eu vou falar uma coisa fundamental aqui. Vamos lá, isso aqui que eu vou falar é do céu, irmão. Você tem que estudar as escrituras por conta própria também. Você tem que estudar as doutrinas que é ensinada na instituição, porque tem umas que tem uns usos e costumes e tem umas que quer colocar um fardo mais pesado em cima ainda da pessoa. Você tem que estudar as escrituras, você tem que estudar a instituição onde você está e você tem que estudar as outras instituições também, para ver se os ensinamentos lá estão de acordo com as escrituras, para você aprender a combater as heresias, as distorções, as pessoas falando as coisas erradas, para ver se os ensinamentos lá também são bíblicos, porque tem instituições por aí, irmão, que Jesus já não está ali no meio faz muito tempo. O Espírito Santo de Deus também não está lá não. O Espírito Santo de Deus está na intenção de converter aquelas pessoas ao verdadeiro caminho da fé. Porque tem instituições por aí que desviam as pessoas da verdadeira fé em Cristo Jesus. E quem trabalha por detrás disso é um maligno. Você sabia que o diabo também prega as escrituras? Não sabia não? Tá bom. Vai lá no texto de Mateus capítulo 4.
O diabo conhecia ou não conhecia as escrituras e tentou combater Jesus? Se o diabo tentou combater Jesus, o que você acha que ele vai fazer com as pessoas? Sabe por quê? Porque Jesus fundou o cristianismo. E o homem sem Deus fundou a religião. Nossa, que diferença, né? Pois é, mano. Então tem que tomar um cuidado extremo com isso aí. Analisar as escrituras, analisar o lugar que você congrega e aprender a analisar as outras instituições também. Porque nessa daí você pode ajudar uma alma. Porque o que tem de lugares por aí pregando um outro fundamento, é brincadeira não, hein? E lembre-se, quando for procurar uma instituição boa, vá para olhar para Cristo, para fazer sua parte ali e ser bênção na vida de outro. E ajudar as pessoas, né? Porque hoje parece que a moda inverteu, né? É derrubar quem está em pé. É sério, isso aqui é forte, mano. Sabia dessa? E quem trabalha por detrás disso? Porque a intenção do Espírito Santo é levantar quem está caído. Agora, que os escândalos vai vir? Vai, claro que vai. Deus vai começar a revelar, irmão, o que está escondido por trás do pano. Os escândalos servem para quê? Para Deus mostrar quem é dele e quem não é. Deus faz isso. Deus humilha as pessoas. Você acha que Deus não humilha, não? Comece a se exaltar demais. Começa a se achar o dono do pesado, o dono do pedaço, o bambamã, o teólogo. Começa a empinar o nariz para você ver o que vai acontecer depois. Vai ver a queda lá na frente. Deus faz isso, irmão. Sabe por que eu tô falando isso? Por experiência própria. Tomar um cuidado aí, mano. Soberba, arrogância. Amigão. Quando eu tava nos grupos de debate, às vezes eu falava umas verdades meio doloridas para algumas pessoas. Mas era pelo mal delas? Não. Era para o próprio bem dela. Se a pessoa, né, dá uma balançada ali na pregação, é dura, não tem jeito não. Jesus era manso, mas ao mesmo tempo bravo. E quando for dar correção, Deus vai colocar as coisas certas ali. E aí vai chegar um dia na humanidade que Deus vai ficar irado, hein? Aí o negócio vai ficar feio, viu? Você achar que Deus nos ira, nossa, pregando um Deus carrasco nada, irmão. Só se olhar pra Bíblia. O que você acha que Deus vai fazer no período tribulacional? Monte caia sobre nós, os esconda do rosto daquele que está sentado sobre o dono e da ira do cordeiro. Aí vai ver Deus irado, Jesus irado, hein? Que Deus ajude que a igreja do Senhor Jesus Cristo não esteja aqui na terra, viu? Deus vai balançar esse mundo aqui, viu? Bom, eu acho que deu pra gente prosear um pouquinho aí, né? Toma cuidado, vigia o coração, né? Vigia o coração e toma cuidado aí pra você não tá fazendo parte de uma seita aí, tá ensinando heresia. Porque se tem um lugar que tá sendo ensinando heresia, irmão, você tem que dar uma pesquisada aí na internet aí, o Google tá aí pra isso, mano. O YouTube tá aí pra isso. Peça a Deus discernimento das coisas, principalmente, né? Porque pessoa que entra com a mente fraca na internet também é um outro problema também, viu? Pega uns malucos na internet aí que não conhece nada de Bíblia, principalmente o pessoal desigrejado, né?
Porque Deus não habita em feitos templos de mãos de homem. Sintomas de desigrejado. Só dele falar isso, você já pode observar na hora. Fala, vixe, lá vem coisa por aí. Deus não habita em templo feito de mãos de homem, mas o templo foi construído para qual finalidade? Não é para as pessoas se reunir lá? Pessoas comentaram, a pessoa não faz, né? E o que me dizer das pessoas que estão em Cristo Jesus que se reúnem? Porque onde haver 2 ou 3 ali e lá onde você se reúne não tem um pastor, liderança que está à frente do ministério, que foi colocado lá para uma finalidade, um propósito? Claro que foi. Toda alma esteja sujeita às autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. E as autoridades que Deus constituiu é para as boas coisas, mano. É outro texto que passou em branco também na cabeça desse pessoal aí que fala isso, né? Teve esses tempos atrás aí num grupo de debate, né? Uma pessoa que falou assim, mas qual é a base bíblica que eu tenho que congregar para me servir o Senhor Jesus? Oxi, irmão. Hebreus 3,17 está dizendo o quê? E sobre a questão dos jovens sujeitar aos anciãos? E aí? Eles passam em branco esse texto, né? Pelo jeito. Não existe na Bíblia, né? Ah, mas isso só que não tá. Meu, já peguei cada uma nos grupos de debate, viu? É sério. Principalmente pessoas colocando Jesus como Miguel, arcanjo. Não, ainda usar o texto de Tessalonicenses 4, 16, 17, né? Para se apoiar nas teorias. Aonde que aparece o tetagrama no nome de Jesus? Manuel, que significa Deus conosco. Nossa, passou em branco, né? Porque Miguel só aparece 5 vezes nas escrituras. Arcanjo só aparece 2 vezes também. Que diferença, né? De Miguel para Jesus. Miguel é um protetor, criado para uma finalidade, uma criatura. E Jesus, que todas as coisas foi criado por intermédio dele. Sem ele nada do que se tem se fez. Nossa, que diferença, né? Incrível pra você ver, né? Vixe, já apareceu cada uma no grupo. Uns que prega só transgressão da lei, só prega 10 mandamentos. No Novo Testamento tem quase mais 500 pecados registrados que não está no decálogo. E agora? Não, que me dizer do texto lá, né? Quando Paulo repreende os judeus lá na Galácia lá, queria forçar o pessoal a ficar observando o sábado. Aí o apóstolo Paulo dá uma carcada deles. Mas sendo conhecido de Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como torneis a outra vez esses rudimentos fracos e pobres, quais de novo querer servir? Guardar dias era o quê? O sábado. É o que ele fala mais tarde em Colossenses 2. Pronto. A Bíblia diz para mim não julgar quem não faz e quem está fazendo. Não é para mim ficar julgando ninguém. O problema é quando a pessoa pega o sábado para colocar dentro da salvação. Qual é o título de Colossenses 2, em cima do versículo 4? Advertência acerca das falsas doutrinas. A pessoa nem se perguntou por que o sábado e a lua nova aparecem lá. Está dentro do livro da lei. Só dá uma lida lá em Números capítulo 28. Onde que a lua nova foi estabelecida mais tarde após. A pessoa nem se perguntou. Se não é para me julgar ninguém, já deixou de ser um ensinamento bíblico há muito tempo. Acabou, irmão. Quer observar? Observa. Você não quer? Não é obrigado. Não é mais um mandamento de ordem expressa. E outra, né? A pessoa que prega o sábado por aí, ela mesmo desconhece aquilo que ela prega. Quer ver? Quando Deus levanta Moisés para tirar o povo para a terra prometida, o povo está no deserto. Tinha trabalho assalariado no deserto? Não tinha. O povo passou 40 anos no deserto. Deus sustentou eles com maná do céu, com água da rocha, com a coluna de fogo, uma nuvem, comida, mandou o maná do céu no meio do deserto. Não tinha trabalho assalariado no meio do deserto. Não tinha comércio de comprar e vender. A moeda de troca só foi estabelecida quando o povo entrou na terra prometida, começou a civilização, começou a construção social, levantaram o templo. Amigão. Aí depois, mais tarde, que Deus proíbe o comércio. As obras proibidas no deserto eram as coisas comuns que as pessoas faziam.
levantar peso, carregar lenha, apanhar lenha, sair do lugar, fazer colheitas. Tudo isso era proibido. Não era serviço assalariado, era uma obra comum. Depois, mais tarde, que Deus proíbe os judeus de fazer as transações comerciais e as viagens. Tá vendo que tem pessoas que não observam aquilo que ela quer ensinar? E fica lá cobrando transgressão da lei pro outro. E a Bíblia dizendo pra mim, ó, não é pra mim ficar julgando ninguém. E não é pra mim ficar pregando isso pra ninguém. É uma questão de liberdade. Não é o que foi o que Paulo explicou aos Romanos 14, de 1 a 6? Tá vendo a importância de conhecer as Escrituras? O que faz caso do dia para o Senhor o faz. Está lá no verso número 3. Porque Deus o recebeu por seu, não com dúvidas. Não é colocando dúvida nas vezes das pessoas. E a pessoa quase me engana ainda com o texto de Hebreus capítulo 4, né? Se você dá uma lida no texto, dá a impressão que o texto ali está falando para guardar sábado. Mas e os outros três textos que aparecem, né? Romanos 14, 1, 6, Gálatas 4, 9, 11, Colossenses 2. Passou em branco, né? O texto de Hebreus capítulo 4 está dizendo que se você não entrar no descanso, quem é o descanso espiritual hoje? É Jesus, irmão. Vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Jesus é o nosso sábado. As pessoas que aceitam Jesus já entraram no descanso espiritual. A pessoa nem se deu conta. Era isso que Hebreus capítulo 4 estava explicando. Que coisa difícil de entender, né? Aí as pessoas querem ficar servindo rudimentos fracos e pobres, guardando dias, meses, tempos e anos. Porque tinha um ano sabático também. Sabia disso? Está lá em Levítico 25. O pessoal fazia todas as obras comuns durante 7 anos. Durante 6 anos, né, para ser melhor. O 7º ano era um descanso. Ficava um ano inteirinho, todo mundo parado, sem fazer absolutamente nada. Era o ano sabático. Tá vendo que tem pessoas que querem pregar o sábado por aí e desconhecem aquilo que prega? Não observa as coisas. Aí fica servindo falsas doutrinas. Que isso, Luiz? Está chamando o sábado de falsa doutrina? É a Bíblia que manda chamar o sábado de falsa doutrina. Dá uma olhada em Colossenses 2. Olha todo o capítulo, por extenso, do começo ao fim. As quais todas parecem pelo segundo preceito doutrina dos homens. Tem porventura alguma aparência de sabedoria, de evolução voluntária e disciplina do corpo, mas não são de valor algum. Por quê? É doutrina humana. Sábado virou uma doutrina humana. Lua nova virou uma doutrina humana. Comida, bebida virou uma doutrina humana. Nossa, gente, que difícil analisar um texto bíblico, né? Você já observa que tem pessoas que não têm discernimento do Espírito Santo. Porque não analisou as Escrituras Sagradas com o devido cuidado. Entra em fábulas de velhas caducas profanas, dá nisso. Aí fica achando que os outros estão transgredindo a lei de Deus. Não faz uma perícope do Novo Testamento para ver a parte da lei que foi abolida e a parte da lei que ficou. Não entende que o fim da lei é Cristo. A pessoa, quando abraça Cristo, larga os pecados que ferem princípios bíblicos e vai ter problema de falha lá na frente. Não observa isso. Não observa que a lei só serviu de um tutor, né, para conduzir a pessoa a Cristo. A pessoa aceita Jesus, a lei acabou. Tá aí os 9 mandamentos de Êxodo, capítulo 20, espalhado no Novo Testamento, serve para quê? Só para a pessoa olhar, vai falar, ó, o texto aqui está falando para mim não adulterar, não cobiçar, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho contra o próximo. A pessoa não vai fazer, irmão. Quem tem o Espírito Santo de Deus não vai fazer as coisas erradas. Ela vai ter um problema de falha. Deixa eu dar uma aula rápida em cima disso. Existe a diferença de ser um pecador praticante do pecado e um pecador com falha. O pecador com falha, ele comete a falha e vai falar, poxa, eu falhei aqui, né? Nessa aqui eu não falo mais não, hein? Ele vai falar em outra. Mas aquela ali não vai falhar mais. Falhou em outra? Poxa, eu falei nessa aqui, né? Essa aqui eu não falo mais não. Ele vai falhar em outra. Aí é assim, irmão. O importante é você não viver mais na falha. Senão vira iniquidade. Iniquidade é o pecado praticado conscientemente, de propósito. Aí se torna um problema, hein? Aí a lei de Deus pega você e quebra você no meio. Nossa, que diferença, né? Então, como é que as coisas de Deus têm mistério para entender? Não estou dizendo para você ficar falhando de propósito, senão vai se tornar um problema na sua vida também. Aí Deus, amigão, vai sentar um sarrafo no pé do seu ouvido.
Sabe como é que dói o negócio, hein? Viu a diferença de um pecador falho e um pecador praticante do pecado? Como é que as coisas mudam, né? Porque se fosse todo mundo perfeito, todo mundo santo, assim, arrisca mesmo, Jesus vai falar, eu vou levar isso aqui embora, senão ele vai falhar. É ter a capacidade de humildade, quer ver? Pega a oração do fariseu e do publicano. Qual dos dois foi justificado? O que tentou usar a palavra de Deus para ficar se auto-justificando? Ou aquele que usou as escrituras para se humilhar? Se humilhar, é lógico. Pois aquele que a si mesmo se humilha é você se humilhar a si mesmo. Eu vou dar um exemplo na prática. Deus, eu não presto para nada, Senhor. Eu sou uma pessoa que não serve para função nenhuma. Se eu colocar alguma coisa na minha mão, vai dar muito errado. Se eu já tenho as pessoas necessárias aí, eu acho que eu sou desnecessário lá no meio. Nossa, que diferença, né? Ah, eu não sou como os demais, que fica fazendo coisa errada, que fica transgredindo a lei de Deus. E você acha que Deus está ouvindo esse tipo de oração? Irmão do céu, Deus trabalha na polaridade ao contrário. Deus trabalha totalmente oposto, totalmente reverso. Deus trabalha de trás para frente. Aí eu falo, Deus tem misericórdia de mim que sou um pecador, falho. Eu imagino Deus olhando lá de cima do trono e falar, rapaz, você viu isso? Ele não tentou se justificar não. O outro lá, eu dou dízimo de tudo quanto tem, jejuo 2 vezes por semana. Tá tudo certo, faço tudo isso aí. Imagino Deus olhando pra ele assim. Fala, ih, rapaz, não tô medo disso aí não, hein, irmão. Tá observando? É você ter a humildade de reconhecer que você é falho, precisa da misericórdia e da graça de Deus. Acabou, irmão. Você viu que diferença das coisas? Como é que as coisas mudam, né? Quando você abre a visão espiritual para dentro das escrituras. Bom, eu acho que eu já posso concluir esse vídeo aqui, né? Pra fazer parte do primeiro lá. E aí, Deus vai me conceder um tema depois. Não sei, vou ver se Deus aprova de eu voltar a trazer os estudos bíblicos de novo, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, viu? Sendo sincero, fez bem um grupo de debate. Claro que fez. Isso me fez aprofundar mais nas escrituras. Isso é bom. Defender a fé, né? Não só a refutar as heresias, mas é ensinar as pessoas o caminho certo, né? Gente, é só a Bíblia, só, irmão. A palavra de Deus é reto final. Infelizmente, no nosso meio existem muitas divergências teológicas. Existem várias. E pior é que tem teólogos e doutores, né? Formados em teologia, estudou hebraico e grego. Mas quando a pessoa estuda hebraico e grego para usar aquilo de superterfúgio para desconstruir a Bíblia que está traduzida em português, não, você já pode observar que tem alguma coisa errada na vida da pessoa. Ela já está pregando ideologias próprias. Ela não está seguindo a orientação do Espírito Santo de Deus. E quando a pessoa sai do Espírito e entra na sua própria teoria, mano, ela se arrebenta. Por isso que eu falei lá no vídeo ontem. Eu falei, você tem que tomar cuidado para qual finalidade. Você está fazendo teologia para quê? É para ajudar no crescimento espiritual das pessoas? Se a intenção for essa, vai com tudo que Deus está no meio. Agora, se for na intenção de querer se achar o bambamão do pedaço, Deus vai falar, irmão, pode ir sozinho, viu? Pode ir sozinho que eu tô medo disso aí não, hein? Observou? Irmão, vou falar um negócio dolorido aqui. Infelizmente tem alguns teólogos por aí que tá pregando sozinho há muito tempo. Só o conhecimento. O Espírito Santo de Deus não tá mais no meio não.
Se a pessoa não se atentar e começar a ter uma conversa particular com Deus, fala: Deus, eu estou fazendo as coisas do jeito certo? O que o Senhor tem a dizer a respeito? Duvido se a pessoa perguntar isso para Deus, se Deus vai deixar sem resposta. Fica observando os sinais e os sintomas. Vai ver o que Deus vai mostrar. Tomar cuidado com isso aí. E outra, né? Eu vi uma ministração hoje, num trechinho de um vídeo, vou até pegar uma carona. Falou: quanto mais conhecimento, tem que tomar cuidado, porque o inimigo entra para trabalhar aí. Aí ele planta soberba. E aí a pessoa começa a achar que só ela tá certa. O Zé tá tudo errado. Aí que começa a pregar ideias próprias. Não segue mais a orientação do Espírito Santo de Deus. Sobre a questão de debate, debateu 2, 3 vezes com a pessoa não se atentou, irmão. Entrega na mão do Senhor Jesus Cristo e deixa ele agir. Não é empurrando as coisas à força que Deus vai trabalhar. Não trabalha dessa forma. E quem fica pregando heresia tem que tomar cuidado para se arrepender, irmão. Dá uma lida lá em Tito 3, 10 e 11. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, debateu 2, 3 vezes com a pessoa continuou no meio da heresia. Irmãozinho, para de reagir com aquela pessoa ali e deixa lá que Deus vai consertar depois. Para evitar a pessoa. Porque você já viu que as escrituras não foi suficiente para despertar a pessoa do caminho do erro. Não vai ser eu que vai fazer essa função não, é o Espírito Santo de Deus. Vai orar e deixa Deus agir, tá tudo certo. E já aproveita para pregar arrependimento. Eu falo: não sei que instituição que você está congregando não, irmão, mas reveja os ensinamentos. Se não tiver de acordo com a escritura, espirra fora. Se arrepende aí, pede perdão e procura outra, irmão. É assim que funciona. Entendeu aí, né? Bom, eu vou concluir esse vídeo aí e depois a gente traz outro estudo aí. Forte abraço, fica com Deus. Cuidado com a internet aí, cuidado com o YouTube aí, viu? Peça a Deus discernimento para saber quando o ensino bíblico está certo e quando está errado. Faz isso que tenho certeza que vai crescer muito na sua vida. Comigo funcionou. Eu começo a ouvir os sermões, as pregações, né? Eu já, na hora, eu já capto. Eu falo: peraí, ele falou um negócio que não está de acordo com a escritura, não. Espera ele terminar o que ele está fazendo, depois você vai lá e fala: irmão, você falou isso aí, eu acho que deu uma equivocada aí, não? Acho que deu um equívoco aí. Para não sair engolindo as coisas tudo, viu? Não era assim que Bereia funcionava? Os bereanos. Eles analisavam tudo. Tá de acordo? Deixa. Vai em frente. Tem que experimentar os mestres, sim. Tem que experimentar os professores. Você tem que experimentar eles, ó. Não é sair engolindo tudo, não. Porque você acha que você está engolindo, muitas das vezes, né? Tá se alimentando de um alimento achando que é espiritual e tá vindo veneno junto, irmão. E você toma uma queda aí. A Bíblia diz assim, abre aspas. Está dentro das escrituras isso aí. Até importa que haja heresia entre vós, para os que são sinceros, que se manifesta primeiro. Observou aí, né? Acho que aqui já deu. Vou encerrar aqui. Nossa, fique com Deus, até o próximo vídeo.